Olá, seja muito bem-vindo a mais um JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan e hoje a nossa conversa é com o governador de um estado que é um dos maiores tesouros ambientais do planeta, responsável por preservar mais de 70% do seu território, mas que enfrenta também muitos desafios econômicos. Recebemos aqui o governador do Amapá, Clécio Luiz. Governador, seja muito bem-vindo ao JR. Muito obrigado, Tainá. É uma honra estar aqui, viu? Principalmente com essa introdução que você fez sobre o nosso estado do Amapá, que é tudo isso mesmo, viu? A honra é toda nossa. Agora a gente vai aprofundar aqui nos assuntos do estado. Eu já começo, governador, falando que o Amapá tem os holofotes nesse momento voltados para a possível exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. E existem questões, claro, ambientais, sociais, econômicas e políticas em torno dessa exploração. Com a volta de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a presidência do Senado, ele que é um representante do Estado, o assunto ganhou ainda mais peso. Ele até chegou a pedir para Lula a autorização para a exploração, mas ainda falta a liberação do IBAMA. O senhor é favorável à exploração? E que tipo de impacto financeiro o petróleo poderia gerar para o Estado e para o Brasil? Bom, primeiro eu sou totalmente favorável e tenho todas as razões e explicações para sê-lo, porque, de fato, nós somos o estado mais preservado do Brasil e um dos mais preservados do mundo. Tu imagina, nós temos cerca de 97% da nossa floresta tropical preservada, intacta, nativa. Nós somos o estado mais protegido, que é diferente. 73,5% do nosso território está protegido por algum tipo de instituto legal, sejam reservas biológicas, florestas nacionais, APAs, áreas indígenas. Então, 73% desse território está protegido, além de preservado, protegido. Aí nós temos uma pequena área que nos sobra, que nós estamos querendo dar uma destinação produtiva, mas com toda a responsabilidade ambiental. Nós temos um novo Código Ambiental que é fantástico, é o mais moderno do Brasil, e temos agora um zoneamento ecológico e econômico. Eu posso dizer a um estudioso, a um pesquisador, a um investidor, o que ele pode, o que ele não pode, como pode, para produzir na Amazônia Amapaense. Mas nós estamos começando esse processo. E em que pese sermos o estado mais preservado, mais protegido, o primeiro estado que demarcou todas as suas áreas indígenas sem nenhum conflito, nós somos o estado mais pobre do Brasil. Então, essa contradição, ela nos impede em falar de sustentabilidade verdadeira. A gente fala é o estado mais sustentável e tudo mais, mas ele só será quando esses indicadores ambientais, que são fantásticos, forem compatíveis com indicadores sociais e econômicos também fantásticos, né? Com pessoas fora da pobreza. A Petrobras está tentando essa liberação já desde 2020, né? Então já são aí quase 5 anos. Ela tentou aval, então, do IBAMA, precisa dessa autorização para que a exploração comece a acontecer, né? Então começa com a perfuração e aí depois vem todo o processo. Querendo ou não, a exploração de petróleo é inversamente proporcional à transição energética, que também é uma pauta do governo federal. Como convencer que autorizar a exploração é o caminho certo? Bom, primeiro que não são só os 5 anos. Vamos lembrar que esses leilões, quando eles foram feitos em 2013, eles foram feitos e eles foram os lances mais altos da história da ANP. Quem era presidente da ANP à época? Hoje, presidente da Petrobras. Então, imagina, desde 2013, que a empresa que arrematou quase todos os lotes, que é a Total francesa, tenta o licenciamento. Depois veio a British Petroleum, também não conseguiu. E agora é a Petrobras. E isso muda tudo porque a Petrobras tem muita expertise em perfuração, em pesquisa e também em produção de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, que é o nosso caso. Nós estamos a 540 quilômetros da foz do Rio Amazonas, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, a exploração na foz do Rio Amazonas. Foz do Rio Amazonas foi um nome dado pelos geólogos há muito tempo atrás, mas esses poços estarão a 540 quilômetros da foz. E a Petrobras cumpriu todos os pré-requisitos, todos, sem nenhuma exceção. O último era a construção de mais um hospital de fauna, um hospital para animais, caso algum dia ocorra algum acidente com vazamento de óleo, esses animais serão levados para esse lugar, que é um centro de despetrolização, que está pronto, licenciado
e ainda assim o IBAMA não dá a licença. Então, é fundamental que ele dê essa licença, porque, aí eu finalizo para a segunda etapa da sua pergunta, porque hoje a produção de petróleo ou a utilização do petróleo em várias formas, ela não é inversamente proporcional ao que nós chamamos de transição energética. Ela é uma das fontes financeiras capazes, uma das poucas, de financiar essa transição. E aí o Amapá tem mais uma vantagem. Eu falei de preservação, de proteção e tudo mais. O Amapá ele já fez a sua transição energética. O mundo todo está falando em transição energética, especialmente a Europa, Estados Unidos, os países mais poluidores. Nós já fizemos. Nós temos 100% da nossa energia produzida por matriz renovável. O que nós estamos fazendo agora, Tainá, só para você ter uma ideia, já é a diversificação energética. O senador Davi, por exemplo, junto com o então senador Jean Paul Prats, financiaram ambos, através de emendas, um estudo para oferecer um atlas de potencial eólico, um outro de potencial solar e um outro de potencial de biomassa, para produzir energia com fontes alternativas renováveis para fazer mais do que a transição, a diversificação de fontes energéticas, porque o mundo todo vai precisar cada vez mais de energia. Está aí a inteligência artificial, ela vai precisar de muita energia. Então, a Amapá é um exemplo, não só na preservação, como potencialmente financiador de transição energética, de diversificação energética, e está já está adiante, fazendo seu dever de casa para produzir esses novos meios. Só para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão de risco ambiental, né? Eu acho que uma das principais preocupações é ter algum acidente. Quando acontecer essa perfuração que ainda nem começou. Então, a gente tem como prevenir, mas a gente só sabe na hora que a coisa começar a acontecer de fato. Na sua avaliação, então, o potencial econômico compensa o risco ambiental? Eu também gostaria de saber se já há algum plano de contingência caso alguma coisa aconteça. Então, sim, compensa e compensa muito, porque estima-se que nas nossas reservas, só as que estão lá na costa do Oiapoque, pode-se ter lá um outro pré-sal, e alguns falam em 2 pré-sais. Então, compensa e compensa muito. A Petrobras precisa muito, porque senão, em 3 anos, a Petrobras começa a voltar a importar óleo bruto para refinar ou importar já refinado. E sabe de onde vai vir esse petróleo? Do ladinho do Amapá, porque o Suriname e a Guiana estão explorando. Então, é um contrassenso. Vale a pena, sim, do ponto de vista econômico. Sobre a questão dos riscos. Eu disse ainda há pouco, a Petrobras é a maior expertise em perfuração de poços de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Mais de 6.000 poços perfurados no mundo todo para ela e quando ela é contratada para terceiros. E você sabe quantos acidentes nós tivemos? 0 acidentes. 0. Porque ela desenvolveu tecnologias que serão aplicadas lá. Aí você me permite falar um pouquinho o que está faltando o IBAMA liberar? É tão absurdo o que estão nos negando. O que estão nos negando é, primeiro, a possibilidade de sermos licenciados para fazermos um exercício de simulação de acidente, que será o maior exercício, a maior operação de simulação de acidente de óleo e gás do planeta. Vai um navio sonda para lá, eles vão simular uma perfuração, vão soltar lá embaixo, a 2.880 metros, um produto biodegradável, também patenteado pela Petrobras, que vai imitar um vazamento de óleo. Ele é à base de milho. Então, vão soltar esse óleo fictício e ele vai subir, vai ser feito um estudo. Se ele sobe rápido, se ele sobe devagar, se ele sobe coeso, se ele sobe disperso, quais correntes ele vai pegar. E nessa simulação, nesse exercício, a gente vai ter uma operação para responder àquele acidente. A partir daí, é feito um relatório, aí sim, apresenta-se primeiro um planejamento de pronta resposta a esse eventual acidente, que, eu repito, nunca aconteceu até hoje. A partir desse plano, aí começa a pesquisa, uma perfuração, que a Petrobras tem uma tecnologia super avançada de perfurar em ambiente controlado, fora de correntes marítimas, de ar, de água. Então, faz dentro de uma tubulação, começa a perfurar e embuchar. Vamos passar 5, 6 meses pesquisando. Aí sim,
Depois da pesquisa, é que o Brasil vai ter o direito a tomar a decisão se produz ou não produz petróleo na costa do Amapá. Então, o que o IBAMA está nos negando é o direito à pesquisa, é o direito a simular um acidente para dar mais segurança a essa eventual exploração. É por isso que é tão absurdo o que o Amapá, é tão absurdo que o Brasil vive com a protelação desse licenciamento ambiental, uma vez que todos os itens, todos, licenciamento ambiental, Tainá, é cara crachá, sabe? Fez, não fez, cumpriu, não cumpriu. Então, nós fizemos tudo, estamos aguardando o IBAMA liberar e nós acreditamos, eles podem até nos atrasar, mas que qualquer momento eles terão que liberar essa licença. Governador, e diante de todo esse cenário, qual que é a expectativa de liberação, né, que sai esse licenciamento? Eu acho que vale até a gente considerar, nessa resposta, eu gostaria que o senhor considerasse que estamos em ano de COP30, que vai acontecer ali em novembro, em Belém do Pará. Esse evento impacta em uma demora para sair esse licenciamento? Se é que impacta? Claro que sim, não deveria, porque um país que tem a sua soberania e que tem no petróleo ainda uma das matrizes energéticas importantes, e a própria ministra Marina Silva deu uma entrevista tempos atrás, disse, olha, até onde eu saiba, o Brasil ainda não abriu mão do petróleo como uma das suas fontes energéticas e não abriu mão como mineral estratégico também. Então, mas infelizmente atrapalha. E é isso que eu temo. Eu vou falar um negócio aqui, Tainá, que talvez gere alguma polêmica, mas não tem problema, porque a gente já está numa fase. Porque quando você espera? Eu esperava para o ano passado, eu esperava para março, eu esperava para abril, está acabando abril, e eu espero para amanhã esse licenciamento, eu espero para o mês de maio. Porque nós precisamos começar a fazer essa simulação de acidente, começamos a precisar fazer essa pesquisa, porque o que eu temo é que estejam projetando algo do tipo, vai ter a COP no final do ano, e durante a COP o navio sonda vai estar lá na costa do Amapá, e que haja uma mobilização internacional para criar um fato político, exatamente, em torno disso. Mas eu vou te falar, o Amapá precisa tanto desse petróleo, o Brasil e a Petrobras também, que vai valer a pena ficar com a verdade. Às vezes tem que escolher, né? Preserva a imagem, deixa passar isso aqui, vamos preservar a imagem, seja do político, seja da instituição, do Brasil, ou fazer o certo. Eu sou daqueles que defende que a gente precisa fazer o certo. O certo é fazer todas as simulações de acidentes possíveis para dar mais segurança ainda a essa pesquisa e futuramente a exploração e fazer a pesquisa para que se tome uma decisão nesse patamar estratégico e não no patamar de um birô, de uma assinatura qualquer ou de um carimbo. Já que a gente está falando sobre COP30 e, querendo ou não, a gente entra também nesse assunto de transição energética. Governador, há algum planejamento, algum plano do Estado para investir também em energia limpa ou já é investido também? Traz para a gente quais são os projetos do Amapá. Então, você imagina um Estado que é um dos mais novos do Brasil, que tinha há pouco tempo atrás a sua energia 100% gerada a partir de geradores movidos a óleo diesel e que agora tem 100% da sua energia gerada através de hidrelétrica, ou seja, energia limpa, energia renovável. A maioria das hidrelétricas são aquelas PCHs, ou seja, elas não geram grandes impactos ambientais. Nós vamos colocar agora mais uma turbina em uma hidrelétrica lá chamada Quaraci Nunes, que foi a primeira hidrelétrica do sistema Eletronorte, e ela não vai colocar uma gota a mais de água, ela não inunda nem 1 centímetro a mais de floresta pela tecnologia que ela é usada. E nós estamos preparando, porque nós fizemos já o primeiro estudo, está pronto. Potencial de energia solar do Amapá, tirando todas as reservas, tá? Se nós usarmos 3% da área para gerar energia solar, a gente vai gerar 54 gigas de energia. Olha só, por quê? Porque a gente está na linha do Equador. Lá tem um sol para cada pessoa. É muito sol, né, governador? Então, imagina que é 54 gigas, para quem está nos vendo aqui. A maior hidrelétrica do Brasil produz 14 gigas, Itaipu. A maior hidrelétrica do mundo, na China, produz 24.
nós podemos produzir 54 utilizando 3% do território fora as áreas protegidas, com energia limpa, com o sol que nós temos lá. 12 horas por dia, 365 dias por ano. Então, esse estudo está pronto para a gente apresentar na COP30. Aqui, ó. Você, investidor, que fala da Amazônia, que quer proteger a Amazônia, sabe qual é a melhor forma? Invista em energia solar, em energia limpa, e você vai estar gerando emprego, gerando economia limpa, economia ética, e isso é que vai ajudar a preservar. Porque eu não consigo compreender que um povo pobre, passando fome, pode proteger ou preservar alguma coisa, muito menos uma floresta, sabe? E é esse aqui é um outro grande equívoco, Tainá. A maioria das pessoas, quando falam de Amazônia, ou quando ouvem de Amazônia, ou quando imaginam a Amazônia, eu faço muito esse exercício, fechem os olhos e imaginem uma cena sobre a Amazônia. O que que vem? Aquelas copas das árvores, né? Lindas, que nós queremos preservar. Aquilo é lindo. Os rios sinuosos, tudo isso é verdade, isso que é bacana. Só que não é só isso. Debaixo das copas dessas árvores moram pessoas, famílias, comunidades tradicionais e, eu te digo com muito pesar, invariavelmente na pobreza, passando fome até. Então, por isso que o que eu defendo em termos de preservação, de manter esse status que nós temos de preservação, não é através de subvenção, de ajuda, de esmola, de auxílio, que nunca vieram, sempre nos prometeram, mas nunca veio. Também é gerar de negócios. Sim. Só que não qual? Não estou falando qualquer negócio. Negócios verdes, negócios azuis, porque nós temos uma costa litorânea, negócios sustentáveis. Ao final das contas, negócios éticos. E nós temos um potencial gigante para utilizarmos a nossa biodiversidade, converter ela em bioeconomia, biotecnologia, nanobiotecnologia. Hoje a gente produz uma série de produtos. Nós estamos criando lá um parque tecnológico só para mostrar, vender e produzir produtos da floresta com altíssimo valor agregado. Estou reabrindo uma farmácia lá de produtos naturais. Nós apostamos muito nessa veia de bioeconomia, mas o petróleo, ele é uma outra matriz que ele é capaz de financiar isso, financiar a floresta viva, em pé e para sempre, financiar a dignidade dos povos indígenas, financiar novas pesquisas. E quando eu falo pesquisa aplicada, sabe? Pesquisa por demanda. Olha, temos esses e esses problemas. Abrirmos editais com altos valores para que os melhores pesquisadores do mundo possam encontrar soluções financiadas por essa fonte não renovável para fazer essa transição e encontrarmos outros meios de negócios verdes para manter a floresta em pé. Governador, já a gente vai aprofundar mais esse assunto, mas deixa eu só dar um recado para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30, e também nas nossas redes sociais. Governador, eu gostaria de aprofundar o assunto que o senhor trouxe logo no início, que é justamente essa dualidade, né? Esse contraste que o Estado vive. Se, por um lado, há um índice maior de preservação ambiental, por outro, há índices altíssimos de pobreza. Como equilibrar preservação e desenvolvimento econômico para a população, ou seja, aprofundando aquela sua outra resposta? Bom, não tem mágica para isso, não tem receita pronta. Eu sou contra romantismos nesse caso, entendeu? O que eu acredito é, uma vez que sempre nos falaram em medidas compensatórias, ajuda para preservação, fundos que nunca chegam, hoje o que eu realmente acredito é em negócios. Nós construirmos e viabilizarmos negócios, repito, não de qualquer tipo, negócios éticos, negócios que nós possamos chamar realmente de negócios sustentáveis. Em geral, que usem matéria-prima local, mas que nós possamos agregar valor a essa matéria-prima. Então tem que ter muito investimento em educação, em pesquisa, não qualquer pesquisa, é pesquisa aplicada, é pesquisa por demanda, para poder termos negócios que possam gerar empregos, gerar renda, gerar divisas, uma pauta de exportação, porque aí sim a gente consegue manter a floresta em pé e o estado preservado. Vamos imaginar o que seria o Amazonas sem a área de livre comércio?
Por que o Amazonas é um estado preservado também? Porque você tem uma atividade econômica na capital que tem toda a drenagem de energia para aquele polo industrial e não para derrubar a floresta. É isso que nós queremos fazer no Amapá. Então, eu acredito que a nossa saída é termos atividade econômica sustentável na Amazônia. Governador, eu preciso chamar um intervalo rapidinho, mas antes eu gostaria que o senhor me desse uma resposta rápida em relação aos estados que têm a floresta amazônica. O senhor acredita que esses estados deveriam receber uma compensação maior pela preservação? Sem dúvida nenhuma, mas só que eu nunca vi. É igual cabeça de bacalhau, sabe? A gente sabe que existe, mas nunca ninguém vê. Então eu deixei de apostar nisso. Quando criaram o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, nós soubemos pela televisão, o presidente Fernando Henrique, a gente ligou a televisão e ele anunciando que estava oferecendo ao mundo o maior parque de floresta tropical do mundo, 4 milhões de hectares. E nós fomos tranquilizados porque nós receberíamos medidas compensatórias por esse grande serviço ambiental que nós estávamos prestando ao mundo. Você sabe quanto foi de medida compensatória até hoje para o Amapá? 0. Então, eu quero abandonar isso, e eu acho importante, mas como nunca veio, eu prefiro apostar em algo que esteja sob a nossa governabilidade como política pública. Apostar na ciência e tecnologia aplicada, apostar em negócios sustentáveis, negócios onde pessoas estejam produzindo, pessoas estejam comercializando, exportando e gerando emprego, gerando renda, gerando economia sustentável para sustentar a Amazônia. Perfeito, e dentro do que é possível de fato, né, governador? Exato. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí. Já já a gente continua a nossa conversa com o governador do Amapá, Clécio Luiz. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o governador do Amapá, Clécio Luiz. Governador, gostaria de aprofundar um assunto que a gente estava comentando no primeiro bloco, que é justamente sobre a COP30. E aí eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a participação do governo do Amapá dentro da COP. O senhor pretende levar pautas, possibilidades de investimentos para o evento? Isso, esse vai ser o nosso carro-chefe. É levar como modelo de preservação da Amazônia, um modelo de preservação, de manutenção da floresta viva, em pé e para sempre, negócios que sejam sustentáveis e que, ao gerar emprego legais, possam manter a floresta viva. Nós vamos levar, por exemplo, nosso Atlas de potencial solar, nosso Atlas de potencial eólico, de biomassa. Vamos levar o nosso modelo bem-sucedido de manejo florestal sustentável, das possibilidades de fármacos, cosméticos, nutracêuticos, que é uma grande novidade. Ou seja, negócios que vão gerar dignidade, renda, pauta de exportação. Esse é o caminho que eu acredito hoje muito mais de qualquer outro tipo de compensação. E vamos levar novidades também. Por exemplo, vamos juntos com a Guiana Francesa, que é a Amazônia pura. Vamos levar uma Amazônia negra que pouca gente conhece, né? A gente conhece a Amazônia indígena, a Amazônia ribeirinha, a Amazônia cabocla, que vai ter também. E principalmente, Tainá, a gente vai fazer um esforço danado para que essa COP não vá para os extremos. Um extremo é aquele de só romantizar. Sabe aquele negócio de todo mundo vai querer ir, vai bater uma foto com o indígena, com o ribeirinho, e tipo Rock in Rio, eu fui? Isso não pode acontecer, isso é péssimo. Só romantizar vai deixar as coisas como estão. Outro extremo que nós não podemos permitir é nos ajoelharmos àquele discurso que vem de fora, de que nós não sabemos cuidar, que nós somos o pulmão do mundo, o santuário, etc., etc., que é justamente o contrário do que eu penso. Nós preservamos, nós fizemos o dever de casa e nós merecemos termos o direito a nos desenvolvermos. Então, essa vai ser a nossa pegada na COP30, a COP da Amazônia. Então, nessa participação do governo do Amapá na COP, tem o objetivo de buscar investimentos, Sim. atrair ali os holofotes para o Estado, Isso. com o objetivo também de gerar renda e impulsionar a economia local. Só que nós não vamos chegar lá só falando, só com a palavra. A gente vai chegar lá com produtos da Amazônia, produtos com alta tecnologia que já estão sendo produzidos. São pesquisados lá e produzidos em Londres, produzidos em São Paulo, em Minas Gerais. E nós queremos que esses investidores agreguem valor a esses produtos, produzindo no Amapá, com mão de obra do Amapá, entendeu? Então, nós conseguimos, já agora, com esses primeiros esforços,
ser o estado que mais gera emprego no país. Nós estamos gerando 10%, é a nossa média, há 2 anos consecutivos, de saldo positivo de emprego, segundo o CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil, não é Dataclass, entendeu? E quando você vê o Brasil, está gerando emprego a 3 ponto alguma coisa por cento, ou seja, a gente gera 3 vezes mais. Boa parte dessa geração de emprego estão em concessões públicas, concessões florestais, bioeconomia. Esse é o caminho que eu acredito e a gente vai falar deles, mas vai mostrar na prática. Então, tem algo muito importante acontecendo no Amapá. A gente vai agora apresentar, só para dar um exemplo, falando de tecnologia, a primeira moto elétrica produzida no Amapá. Nós fizemos a Startup 20 lá, que aproveitamos o ano do G20 no Brasil ano passado e levamos um encontro de startups. Isso movimenta muito a juventude. A gente tinha 40 startups. Hoje temos 190 startups produzindo, a maioria associando tecnologia, inovação com o meio ambiente. Estão saindo produtos incríveis desse casamento e é nisso que eu acredito. Excelente, governador. Agora, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, temos aqueles minutinhos finais aqui já para encerrar. Tem uma pauta que impacta os estados e que está super em alta agora. O governo acabou de encaminhar a PEC da Segurança Pública para o Congresso Nacional, vai começar a tramitar ali internamente. Os governadores dos estados foram ouvidos, né, para a confecção daquele texto inicial. Eu gostaria de saber sobre o seu posicionamento em relação a essa proposta de emenda à Constituição que vai impactar as forças de segurança. E a segurança no estado é um assunto, né, sensível que a gente precisa tratar também. Um dos mais importantes que nós estamos enfrentando e vencendo, porque as facções criminosas, tais quais a gente só conhecia pela televisão, em alguns estados, chegaram na Amazônia. Então, eu sou completamente a favor de termos essa espécie de SUS da segurança pública, um sistema único, porque constitucionaliza, federaliza em partes a responsabilidade. Porém, ela não pode interferir na autonomia dos estados, sabe? As atribuições das forças de segurança, porque isso é muito sério. Essas forças de segurança, todas elas são armadas. Então, elas têm que respeitar um ou vários princípios de hierarquia, de disciplina. Elas não podem conflitar em suas atribuições. Elas podem trabalhar e devem de forma complementar. Mas, quando uma atribuição se sobrepõe à outra, você pode gerar conflitos, inclusive, entre as forças de segurança. Então, é muito bom ter um sistema único, mas com atribuições muito claras e, sobretudo, os estados não podem abrir mão da sua autonomia e das atribuições específicas de cada estado e de acordo com cada realidade que cada um enfrenta. Excelente, governador. Foi um prazer enorme te prazer ouvir foi meu. E te receber aqui no JR Entrevista. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso JR, espero recebê-lo novamente. Opa, que bom. E, claro, muito obrigada a você também pela sua presença e pela sua companhia aqui no JR. Até uma próxima. Tchau, tchau.